Fala, galera! Alguma vez já aconteceu com você de ter acabado de aprender algo novo e literalmente no dia seguinte você ouve uma pessoa aleatória falando sobre o assunto? Temos certeza que isso já ocorreu com você e provavelmente mais de uma vez. Existe até um nome para esse fenômeno na psicologia chamado Baader-Meinhof. Isso se aplica pelas peculiaridades de nosso pensamento e não por causa de eventos místicos. Assim que aprendemos algumas informações novas, tendemos a isolá-las do fluxo geral. Quer saber mais sobre isso? No vídeo de hoje, falaremos sobre fatos, coisas e fenômenos surpreendentes e preste atenção se eles aparecerão em outro lugar nos próximos dias. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Bora começar! iPhone vermelho. Na última década, parece que vimos modelos de smartphones da Apple em todas as cores possíveis. A gama de tonalidades do celular muda todos os anos, mas uma permaneceu inalterada por muito tempo, o iPhone vermelho. E sabe por quê? A questão não é porque um dos executivos da corporação seja favorável a essa cor chamativa, que simboliza amor, brutalidade e perigo. E certamente não é pelo fato de que isso tenha algo a ver com o símbolo da empresa. Na verdade, a fita que há muitos anos é usada em todo o mundo como símbolo da luta contra o HIV e a AIDS tem essa mesma tonalidade. Mas o que a Apple tem a ver com isso? O fato é que a empresa direciona para fundações beneficentes especializadas a maior parte da receita da venda de produtos da série vermelha. Ao longo dos anos, o número de doações foi de cerca de 250 milhões de dólares. Se você também quer ajudar, mas não tem certeza se está pronto para andar por aí com o smartphone vermelho, então existem outros itens dessa cor à venda, de pulseiras de relógios a fones de ouvido. O iPhone 12, lançado este ano, também está disponível em vermelho. Ele inclusive tem uma inovação interessante, da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Um scanner chamado LiDAR. Está vendo o pontinho ao lado de uma das câmeras? É ele. Essa tecnologia, aliás, tem sido usada em sistemas de piloto automático há décadas. Beleza, mas qual é a relação entre um iPhone e carros autônomos? Tudo muito simples. Graças ao LiDAR, ambos os dispositivos são capazes de gerar um modelo 3D do espaço ao redor. Os carros autônomos precisam dele para orientação no espaço e o celular para tirar fotos melhores, reproduzir videogames com elementos de realidade aumentada e muito mais. Os designers de interiores gostaram especialmente do novo recurso, porque agora já é possível fazer um projeto de design tridimensional para um ambiente específico e editá-lo diretamente na tela. Competição preguiçosa. Se você continuar achando que não nasceu para esportes, é porque ainda não experimentou esta modalidade. O único problema é que você só pode praticá-lo junto com outras pessoas. Tudo o que a competição necessita é de uma fileira de postes com um pequeno assento nele, instalado na margem de uma lagoa. Os participantes sentam-se nestes postes e apenas esperam. O vencedor é aquele que resistiu por mais tempo e não caiu. No início, nos anos 1970, os fãs desse entretenimento holandês não podiam nem sequer ir ao banheiro. Hoje esta regra foi cancelada e você pode inclusive deixar o local de vigília uma vez a cada 2 horas. Mas não pense que isso tornou as coisas muito mais fáceis. Ficar sentado em um lugar o dia todo não é só entediante, como também muito difícil fisicamente. Muito provavelmente, em algum momento, suas costas ou cóccix começarão a doer insuportavelmente e então você terá que desistir. Mas dizem que um holandês, em 1972, sentou-se assim 92 dias consecutivos. Que resistência fora do normal, hein? Vidro luminescente. Alguma vez já viu louças luminescentes na cor verde quando expostas à luz ultravioleta? Talvez você ache que isso se trata de algum tipo de inovação moderna, mas na verdade, esse tipo de vidro apareceu nas prateleiras das lojas na década de 30 do século XIX. O segredo está na composição da liga, que contém uma pequena quantidade da substância radioativa urânio. E mesmo há 100 anos, sua quantidade no vidro podia chegar a 25%. Como isso era possível? Muito simples. Naquela época, os cientistas ainda sabiam muito pouco sobre a radioatividade e o processo de decomposição dessas substâncias. Com o tempo, a quantidade de urânio nas ligas começou a diminuir e no início deste século, essas louças incomuns foram completamente retiradas de produção. Hoje, elas estão disponíveis em pouquíssimas lojas ao redor do mundo. E quanto às louças de urânio que foram herdadas das avós? Bem, se o conteúdo de substâncias radioativas nelas não ultrapassar 6%, então essas peças podem ser consideradas bastante seguras. Mas também é importante saber que tipo de urânio foi usado na fabricação dos objetos, natural ou sintetizado. No caso de ser natural, você pode guardar a louça em casa, mas apenas atrás do vidro. Além disso, é categoricamente desaconselhável o seu uso para consumo alimentar. Mas no caso de ser sintetizado, você pode usar as louças com segurança. Corujas vigias.
O principal inimigo dos agricultores japoneses que cultivam maçãs Fuji, populares em todo o mundo, são os camundongos do campo. Por um tempo, a propagação de roedores foi controlada com pesticidas, mas hoje isso já não é mais uma solução, porque a maioria dos produtos químicos é nociva e seu uso está cada vez mais proibido. Ao se depararem com uma situação tão difícil, os agricultores encontraram a maneira mais fofa de escapar dela. Colocaram adoráveis corujas em suas propriedades. Olha só para elas. Essas criaturas com penas são conhecidas por serem excelentes caçadoras. Elas são capazes de se aproximar silenciosamente da vítima, mesmo em condições de escuridão total. Dessa forma, todos ficam satisfeitos. Tanto os pássaros que têm uma casa, quanto os fazendeiros, que estão tranquilos quanto à segurança da colheita. Ecocomputador. Todos os anos, de 20 a 50 milhões de toneladas de dispositivos eletrônicos são enviados para aterros sanitários em todo o mundo. Isso, evidentemente, é absolutamente previsto, já que vivemos em uma sociedade onde é incentivado apenas o uso do mais recente celular ou computador. Não é preciso nem comentar como esses hábitos de consumo afetam a condição do meio ambiente, né? Contudo, um casal do Peru encontrou uma solução engenhosa para esse problema. O casal de engenheiros inventou um laptop durável, cuja carcaça é feita de madeira. De acordo com os criadores, esse dispositivo pode durar de 10 a 15 anos, e você mesmo pode montá-lo, como se fossem peças de Lego. Além disso, o computador pode ser alimentado por uma tomada elétrica e por energia solar, e o preço é acessível, apenas $235. Gostaria de ter um desses? Just say yes. All right, yeah. Bonecos de Lego. Wake up! Já reparou no buraco que tem na cabeça dos bonecos de Lego? Com a ajuda deles, o homenzinho pode ser encaixado em praticamente qualquer outra peça de Lego. Mas qual é o objetivo do orifício dentro do brinquedo? Na verdade, esse buraco não tem só a ver com prender as peças umas às outras. Seu propósito é muito mais interessante. Quando os bonequinhos chegaram pela primeira vez às prateleiras das lojas, eles tinham as cabeças fechadas, com o nome da marca no topo. Só em 1992 é que os designers decidiram substituí-los por orifícios. A razão é simples. As crianças têm o costume de enfiar objetos na boca, e muitas delas acabam se engasgando. A ideia veio para salvar as crianças do sufocamento, pois permite que o ar passe através dos buracos. Em 2016, um grupo de cientistas australianos até decidiu realizar um experimento e verificar o que acontece se alguém engolir um bonequinho de Lego. Descobriu-se que ele pode ser expelido pelo corpo em 3 dias. Só não pergunte como exatamente eles fizeram isso. Livro verde. Há obras que tocam tão a fundo nossas almas que metaforicamente crescem dentro de nós com suas raízes. Já este livro, pelo contrário, foi produzido literalmente de plantas reais. Essa edição exclusiva foi feita por um banco irlandês e uma agência de publicidade para fazendeiros locais como um guia com dicas práticas e lições sobre o meio ambiente. Como foi realizada essa ideia? Primeiramente, a artista alemã Diana Scherer projetou o design de cada página e fez moldes para cultivar a grama. Depois, o gramado foi cultivado por 2 meses. Quando as raízes cresceram o suficiente, cobrindo todo o molde e se transformando em folhas com símbolos e texto, a grama então foi queimada e as cinzas foram reduzidas a um análogo da tinta de impressão. Depois de pronto, esse livro exclusivo fez um tour pelo país, onde foi exibido aos trabalhadores agrícolas em eventos especiais. Toboágua Extremo. Provavelmente não há ninguém no mundo que não goste de parques aquáticos, exceto, é claro, os hidrofóbicos. Do contrário, até mesmo adultos sérios começam a se comportar como crianças quando entram em um toboágua. A parte chata é que a diversão nessas atrações não dura nada, e para uma segunda dose de endorfina, você tem que se arrastar novamente até o topo do tobogã. O gerente deste parque de diversões na Malásia, chamado Escape, também se incomodava com isso. Foi então que ele decidiu corrigir pessoalmente essa injustiça e abriu o toboágua mais longo do mundo. Ele tem mais de 1 quilômetro de extensão e leva pelo menos 4 minutos para acabar. E o mais legal é que você não terá que olhar enquanto escorrega para as paredes cinzentas de edifícios comerciais ao redor ou para a cara de outros visitantes, porque sua vista será uma verdadeira floresta tropical. É através dela que passa a rota do toboágua, cuja fila os visitantes obviamente terão que esperar. Animais às compras. Acreditamos que cães e gatos podem nos compreender perfeitamente e até vivenciar as emoções humanas, e que, às vezes, até acompanham realmente os filmes com a gente enquanto assistimos à televisão. Se eles são capazes de tudo isso, então por que não deixamos nossos bichinhos de estimação fazerem suas próprias escolhas quando se trata de brinquedos e outros produtos para pets? Pensando nisso, a varejista brasileira de rações Pets lançou uma loja online inusitada. Nela, todas as decisões são tomadas somente pelos cães. Isso se tornou possível graças ao processamento de milhares de imagens de diferentes
diferentes raças de cães e ao estudo de treinadores de cachorros. Assim, a inteligência artificial do site lê em tempo real a reação do cão a um determinado produto e conclui se ele gosta ou não daquilo. Tudo que o animal gosta é enviado automaticamente para o carrinho de compras, de modo que é bom os donos prepararem os bolsos antes de iniciar a sessão de compras.